projeto Inscrever em São Paulo começou em 1999, na altura da minha primeira viagem no Brasil. Eu fui visitando o metrô e eles gostaram muito da ideia e me deram uma estação-luz. Eles decidiram de me dar essa estação porque foi colocada num bairro bem interessante, central, e que fez sentido a questão da história de São Paulo, misturado com a questão dos direitos humanos, lá no centro da cidade era muito importante. Formamos uma equipe também com a azulejaria, com Laura Taves, com Tatiana da Labona, que é uma outra artista. E também o Júlio Villani, que é outro artista brasileiro. Também a Rita. Os direitos humanos é a chave desse trabalho. Mas fora os direitos humanos, aqui vai ser falado sobre a história de São Paulo. Esse primeiro painel aqui conta do nascimento de São Paulo, quando Vila, os jesuítas. Cada desenho é um artigo dos direitos humanos. Isso é trabalhado com uma ou duas crianças por artigo. A parte do projeto pedagógico se divide em duas partes. A Inscrever fez um kit pedagógico que nós damos para os professores dar aula nos alunos. Depois, a equipe do projeto chega na escola com o material para transformar o desenho final da criança até cerâmica. Cada criança, o grupo escolhe um artigo, ele faz uma projeção da vida dela dentro desse artigo. Às vezes ele tem que fazer pesquisa na biblioteca da escola ou no jornal. Eles têm que realmente imaginar uma situação de vida a projetar no artigo. Comecei a trabalhar já faz ou menos uns 4 meses com o tema. Passando curtas, criando poesias, fazendo com que eles participassem e entendessem os direitos humanos mais próximo da realidade deles. Não como um documento feito em 1948 e parece que é coisa da história passada e não tem sentido. O legal quando você trabalha com ele de direito é que ele aprende também que o colega tem direito. Ele não pode passar do limite do colega. A dificuldade maior mesmo é que eles entendessem que eles têm direito. A reação deles foi essa, quê? Na verdade, assim, não tinha ideia. Se tem ideia, fica muito longe deles, né? Agora conseguimos aproximar. Os direitos humanos já não é uma coisa difícil de entender, né? Já é fácil até para eles praticarem e para eles verem que é deles. Eles são humanos e faz parte da gente, né? A ideia de promoção dos direitos humanos dada pela Declaração Universal, que é o nosso objeto de trabalho, né, com a Associação Inscrever os Direitos Humanos, é uma perspectiva de educação em direitos humanos. Você precisa formar a personalidade dos alunos de uma forma livre, emancipada, através da representação artística, né, de uma forma que faça sentido para a vida deles, e não somente formalmente, né? Eles incorporem aquilo na sua ética e não como uma doutrina, porque uma doutrina pode ser facilmente substituída por outra doutrina. E depois ele desenha no papel, que passa depois no azulejos, conosco, nós ajudamos todos. E saímos de lá com um painel muito lindo, feito para mais ou menos 60 crianças. No momento em que a criança pinta um azulejo e ela vê que não sai o desenho, aquilo é dela, né? Uma coisa que a gente ganha a criança nessa hora. No momento que ele desenvolve uma ideia, né? Que ele faz uma reflexão, ele desenvolve uma ideia, ele consegue expressar essa ideia e ela fica fixa em algum lugar que ele pode passar, que tem o nome dele, que todo mundo pode ver, é genial, né? Então tudo isso é um processo bastante interessante de reflexão, quer dizer, aquilo vai ficar no espaço público, todo mundo vai ver. Você não vai poder estar lá para explicar o que é o seu desenho, então você tem que fazer um desenho que possa explicar por ele mesmo, né? E que possa emocionar, que possa dialogar com quem está observando aquele desenho, né? Então, quer dizer, eu acho que para o espectador também, quer dizer, quando ele se toca, aquilo foi feito por jovens, crianças de vários locais, é interessante, porque é uma coisa coletiva. Vira um processo coletivo, vira uma reflexão coletiva para quem está na estação também assistindo e vendo o desenho, né?
Artigo 6. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoas perante a lei. Artigo 20. 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Todo ser humano tem direito a repousar e lazer. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, depois eu ajudo a desenhar, tá? Tá. Mas você me conta a história, a situação. Tá. Depois podemos imaginar o desenho, ok? Então, com a canetinha hidrocor, não importa a cor dela, porque quando vai pro forno, vai evaporar. O que você tem que saber é que se você erra, você pode tirar a tinta com essa paleta. Essa aqui é a chave da cerâmica. Não sai nunca mais? Vai ficar lá no metrô para sempre. Coisa que eles piram, assim, que eles adoram, é saber que vai estar exposto num lugar público e que daqui a anos eles vão poder passar e falar assim, fui eu que fiz, tal, não sei. A gente viu muito isso na inauguração do primeiro painel, assim, que as crianças foram. A outra parte do projeto é a parte histórica do projeto. Lá não são envolvidos as crianças, é só trabalhar entre nós, artistas, filósofos, pesquisadores também, várias pessoas que entram no jogo. Hein? A estação é dividida entre 16 peitorris, sobre o qual vão estar colocados 16 fragmentos da história de São Paulo. E cada painel é dedicado num assunto. Começa antes de 1500, os ameríndios, Porto Santo, São Vicente. Depois vai para a fundação de São Paulo, 1554. A época da ouro, a época do café, a época dos Estados Velhos, as imigrações nordestinas, italianas, a Semana da Arte Moderna. Depois passa até a ditadura e a democratização até hoje em dia. São 16 painéis. E temos uma metodologia bem particular, porque eu pergunto às vezes a outras pessoas de ler coisas e depois, junto com a Tatiana e a Laura, nós juntamos, conversamos sobre o que vai entrar exatamente, visualmente, no painel. No final, o que vai acontecer é que a estação vai se tornar como uma livro de história, que as pessoas podem caminhar dentro da estação e entender a história de São Paulo, a história do Brasil. O que interessa para mim no projeto é a intervenção urbana do projeto, é a discussão que isso traz para o coletivo, né? Então, os projetos que a gente procura fazer procuram unir a arte, a educação e a qualificação do espaço urbano. E o melhor de tudo é trabalhar com as pessoas intervindo na cidade. Isso é uma troca de ideia, é uma forma de você interagir, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Essa troca que a gente acredita. E nesse projeto está dando certo. A direção da escola apoiou, a direção do CEL apoiou, os pais estão sabendo, você percebe que a comunidade está participando. Com relação aos painéis da Estação Luz, especificamente, vai ser muito interessante essa construção de uma cultura em direitos humanos que vai perdurar no tempo. Né? Então, por exemplo, a população que passa lá hoje e do futuro vai poder dialogar com a percepção das crianças, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e construir sua própria concepção.